Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala, participa também pelo WhatsApp, vai o número aí, anota, 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, sexta-feira chegou, você conhece esse nosso espaço de hoje, sempre reservado para essa parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Vamos falar hoje sobre segurança pública. O Coronel Alessandro da Silva, Coronel PM Alessandro da Silva é o nosso convidado de hoje. Ele integra o Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo. Boa tarde, Coronel Alessandro, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Algum problema com a conexão do Coronel Alessandro da Silva, que integra o Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, que vai participar hoje nessa nossa transmissão já tradicional das sextas-feiras, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse espaço, você já sabe, nosso assunto aqui sempre voltado para as questões da segurança pública, todo o trabalho realizado pelos policiais militares nos 645 municípios paulistas. Algum problema aqui com a conexão do Coronel PM Alessandro da Silva, mas em breve aqui ele já vai retomar aqui para a gente dar início a essa nossa conversa de hoje. Para dizer aqui por enquanto a conexão do Coronel é restabelecida, a Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, nasceu há 30 anos da necessidade que os policiais sentiam de poder compartilhar suas dificuldades e experiências com Deus. A entidade tem como missão valorizar a figura humana do policial, assistindo de forma emocional e espiritual a família policial militar, com base na mensagem, princípios e valores cristãos. Portanto, já a conexão aqui do Coronel PM Alessandro da Silva, como eu já destaquei aqui logo na abertura, ele é do Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo. Ainda aqui problemas com a conexão, são 12:03 agora, lembrando, nós estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. A gente vai ao vivo até a 1 da tarde. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas ao nosso entrevistado de hoje, 973350038, 973350038. Nós estamos ao vivo pela AltV, 12:03, ainda aguardando aqui a reconexão do Coronel PM Alessandro da Silva, do Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo. Lembrando sempre, toda sexta-feira estamos aqui, o programa Gente que Fala tem essa parceria tradicional, já há muitos anos, com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e nesse espaço a gente fala tudo sobre segurança pública, tudo que é realizado pelos nossos policiais militares. 12:04, acho que chegando agora aqui a conexão direitinho do Coronel PM Alessandro da Silva. Nos vê, nos ouve, Coronel? Ouço, estou ouvindo. Caiu a sua conexão em cima da hora, né, do momento aqui da nossa entrada ao vivo.
mas acho que agora a gente pode seguir, não? Vamos fazer o seguinte, agora eu vejo que você está no smartphone, coloca ele na posição horizontal, por gentileza. Assim? Na posição horizontal, isso aí fica no padrão da imagem aqui também, de forma centralizada, isso, legal. Vou apresentá-lo novamente, enquanto você se ajeita aí, Coronel. Coronel Alessandro da Silva, do Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, nessa parceria que a gente realiza todas as sextas-feiras do programa Gente que Fala, com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Acho que está tudo ok, não é, Coronel? Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, vendo, ouvindo, está tudo em ordem. Eu vou aqui novamente ler o que eu já tinha dito aqui para a nossa audiência. A Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, nasceu há 30 anos, da necessidade que os policiais sentiam de poder compartilhar suas dificuldades e experiências pessoais com Deus. A entidade tem como missão valorizar a figura humana do policial, assistindo de forma emocional, de forma espiritual, a família policial militar com base na mensagem, nos princípios e nos valores cristãos. Muito bem, vamos então voltar para 1992, Coronel Alessandro, quando surgiu a associação. Qual era o momento que a gente vivia, como era o momento que a gente vivia em 1992, do ponto de vista da segurança pública? Sim. Primeiramente, Coronel, a gente está com um retorno, porque tem duas conexões aí simultâneas. Uma delas precisa ser desligada, porque senão a gente terá o retorno. sim. Só um segundo. Você pode desligar o computador, como você pode desligar o smartphone. Uma das conexões precisa ser desligada, senão vai dar a microfonia, vai dar esse retorno que a gente está verificando. Sim, vamos lá. Então, retornando à pergunta do senhor, né? Primeiramente, bom dia a todos que nos ouvem. Em 1992, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar e os oficiais que trabalhavam na Polícia Militar e, mais propriamente, na Academia do Barro Branco, eles verificaram a necessidade de desenvolver a espiritualidade no policial militar e desenvolver uma equipe, uma associação, né, para levar uma palavra de conforto ao policial militar, uma palavra de vida, Coronel, de fé, de esperança. Eu vou pedir uma gentileza novamente. É importante manter o smartphone afixado aí, preso em algum lugar, para a gente não ter esse balanço da imagem. Isso, muito bom. Tá certo agora? Porque se ficar na sua mão também o smartphone durante uma hora, não dá para aguentar. Então, vamos lá. Tá ótimo. Pode seguir. E então houve essa necessidade de desenvolver uma espiritualidade, desenvolver um trabalho espiritual pro policial militar, que passa por determinadas aflições, determinados conflitos. Foi aí que criou-se a Associação PMs de Cristo, com o apoio do Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como era antes da associação? A Polícia Militar dispunha de um serviço de capelania. Existiam policiais militares capelães. Sim. Existia um concurso onde o policial militar ele ingressava, ele era o capelão, né? Tinha o policial militar evangélico e o policial militar católico. Só que eram poucos. Hoje em dia, o serviço da PMs de Cristo abrange cerca de 1.000 capelães voluntários, né, ou seja, sem custo nenhum para o Estado, pelo Estado todo. Então, esses 1.000 voluntários, eles atuam no Estado todo, sem ônus, sem custo nenhum para o Estado. Diferente daquela época, onde eram concursados, eram oficiais, capelães, concursados. Sim, o policial militar tinha esse interesse, essa vontade de ingressar na instituição policial militar como capelão. Prestava concurso para isso, né? Isso deixou de acontecer, então, com o surgimento há 30 anos da associação, foi isso? Não. O sistema de capelania ele ainda vigorou paralelamente com o sistema, com a Associação PMs de Cristo.
né? Porque esse sistema que eu falei para o senhor e para os ouvintes, de capelania voluntária, ele surgiu agora em 2015. Então, em 2015, que nós desenvolvemos o determinado e chamado Projeto Polícia Igreja, que é um sistema de capelania militar voluntária que atua nas 22 regiões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e inclusive também no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de uma maneira voluntária. Em todos os 645 municípios paulistas, Coronel Alessandro? Sim. Foi feito um trabalho recentemente, um trabalho científico, e a capelania militar voluntária, hoje, ela atua por volta de 70% dos quartéis. Então, se nós tivermos aí cerca de 2.500 unidades na Polícia Militar, 70% dessas unidades estão recebendo a ajuda, né, de um capelão, estão recebendo a ajuda de um militar ou de um civil que é capelão. Sim, como é que esse trabalho evolui até chegar aos 100%? Como é que isso é realizado? Então, por exemplo, vamos supor que tal bairro da capital não ele é atrelado a uma companhia de policiamento, né? Ele não tem o sistema de capelania, ele não tem um capelão que vai lá cuidar da tropa dele. Então, ele procura a Associação PMs de Cristo, né? Inclusive, quero até aqui dizer que ela fica na rua Pedro Vicente, 326. Pode passar o telefone? Sim, é no Canindé, né? Na Ponte Pequena. E o fone lá é 22037777. Então, mas também pode ser por intermédio de um capelão ou até de um amigo policial militar que conhece o serviço e que vai indicar o serviço de capelania naquela região. Então, o comandante dessa companhia, o comandante dessa unidade administrativa ou desse batalhão, independente da função que a polícia ali exerce naquele local, né? Do Corpo de Bombeiros, do Trânsito, da Rodoviária, ele procura esse capelão, eles se acertam, né? O capelão e o comandante, eles se acertam com horários, e a partir daí o capelão vai uma vez por semana naquele horário pré-determinado. E ali ele começa a desenvolver o trabalho, que é denominado Momento com Deus. Sim. Você destacou, Coronel Alessandro, que a capelania voluntária começou mais recentemente, em 2015, então isso tem 7 anos aproximadamente, Sim. né? 7 para 8 anos. Entre 1992 e 2015, como é que funcionava? Existia a capelania militar, né, normal, e eles atuavam. Porém, a demanda era muito grande. E agora, em 2015, nós verificamos que, com esse sistema voluntariado, nós temos como atingir mais policiais militares. Sim. Foi isso aí. Sim. E aqueles que ingressaram antes da existência da associação, ingressaram como policiais militares capelães, a partir do concurso. O que aconteceu com eles? Eles continuam na instituição Polícia Militar como capelães? Como é que ficou a função hoje em dia? Eles foram se aposentando, né? O tempo foi passando, eles se aposentaram, não exercem mais as funções e não foi feito mais concurso, não foi feito mais concurso de capelão. Assim como tem o concurso para médico da Polícia Militar, assim como tem o concurso para dentista, né? Tinha antigamente o concurso de capelão, e não há mais, parou. E hoje em dia, volto a dizer para o senhor, né? É feito com essa parceria regional. Então, toda a região tem um capitão que comanda, tem um coronel ali que comanda,
E então, o que acontece? Eles se unem, solicita esse trabalho para o capelão e é feita essa capelania regionalizada ali, com um pastor da área, né? Com um sacerdote ali daquela área, que é levado para PMs de Cristo, ele é direcionado para um curso, porque, Mauro, a gente não quer religião, sabe? A gente não quer instituir uma religiosidade na tropa. Nós queremos boas práticas, sabe? Então, esse pastor, que inicialmente é da igreja evangélica, ele participa de um curso, ele participa de um treinamento, onde ele vai desenvolver boas práticas de cidadão, de pai de família, de filho, nessa tropa onde ele vai ajudar. Coronel Alessandro, eu quero mais uma vez pedir a sua gentileza, afastar um pouquinho da tela, porque à medida que você se aproxima, a gente acaba cortando o alto da sua cabeça aqui na nossa transmissão. Assim fica melhor. Legal, Assim, obrigado. tá Sim, tá obrigado pelo ajuste aí. Eu entendi. O objetivo não é instituir uma religião dentro da Polícia Militar, mas como é que funciona aqueles que não são evangélicos, aqueles que são católicos ou que seguem outras crenças, enfim. Como é que esses são atendidos? Como é que esses são olhados pela associação? Sim, por isso que a gente fala que não queremos instituir uma religião, né? Porque o policial militar, ele, na realidade, ele é interdenominacional. Então, se eu tenho um policial militar católico, se eu tenho um policial militar evangélico, espírita, ele pode participar normalmente do momento com Deus. O momento com Deus, como eu disse, ele é interdenominacional. E ali são ensinadas, né, doutrinas bíblicas de boas práticas. Então, até queria aqui citar, né, o trabalho que nós fizemos na minha tese de doutorado, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da PMs de Cristo também, nós deixamos muito bem claro isso aí, que todo policial militar que quiser participar do momento com Deus, porque é voluntário, né, Mauro? A gente não pode obrigar um policial militar a participar, mas a gente pode dar uma opção, uma ferramenta para o comandante da tropa trabalhar a espiritualidade lá de um policial militar que talvez não tenha, por exemplo, na família dele, ou não tenha esse desenvolvimento da espiritualidade, ele busca dentro da própria instituição. Sim. Quais são as suas atribuições, Coronel Alessandro da Silva, na Associação PMs de Cristo? Eu sou membro do conselho da PMs de Cristo e não possuo nenhum cargo lá, mas eu ajudo. Eu fui comandante de tropa por muito tempo, né? Eu comandei tropa durante, basicamente, aí, os meus 33 anos de polícia militar, entre polícia militar e corpo de bombeiros, né? E eu senti a necessidade, né? Sinto até hoje, que a tropa tem de desenvolver a espiritualidade, de desenvolver um trabalho onde ele aprenda, né? Ou, pelo menos, ele aprenda ou até ele melhore as qualidades dele como cidadão, até mesmo porque, Mauro, a polícia militar é comunitária, é uma polícia comunitária, né? O corpo de bombeiros, o trânsito, a rodoviária, é uma polícia comunitária, é uma polícia que sem as pessoas não sobrevive. E esse trabalho de espiritualidade, ele proporciona no policial militar uma certa tranquilidade, ele proporciona um policial militar mais calmo, mais tranquilo e mais profissional também, quando tiver que tomar as medidas cabíveis. E é isso. Uma pergunta que eu sempre faço por aqui, Coronel Alessandro, e é legal fazer essa pergunta para você também, porque como você destacou no seu trabalho
na ativa, você foi comandante de tropa. Durante o seu comandamento, quais eram as suas palavras na hora da preleção, né? Na hora da tropa sair para a rua, ir para o trabalho? Eu sempre faço essa pergunta para quem já teve ou tem a função de comandamento, para a gente entender como é que é esse trabalho de elevar o moral de todos, enfim. Na sua atribuição ali, certamente havia a palavra de Deus. Sim, eu desenvolvi a espiritualidade mais ou menos aí no segundo terço da minha vida profissional. Então, quando eu era jovem, eu não era tão desenvolvido, nunca tinha estudado, nunca tinha parado para me preocupar com isso aí, né? E mais ou menos no posto de capitão, né, que eu já tinha mais ou menos uns 20 anos de serviço, que eu comecei a achar importante, que eu comecei a estudar, que eu comecei a verificar que essas boas práticas bíblicas te levam a um bom lugar, né? Te mostram, até mesmo dentro da PM, né? Transformações e mudanças que te fazem bem. Então, mas assim, quando eu tinha que falar com a minha tropa, já nesse cenário de desenvolvimento de espiritualidade, realmente, Mauro, a gente falava, né? A gente procurava fazer uma oração. No Corpo de Bombeiros, nós temos a oração do salvamento, que ela é feita e é também interdenominacional. É uma oração, são palavras motivacionais que você passa para a tropa, que a tropa sai para trabalhar com mais vontade, ela sai para trabalhar com coragem, porque o policial militar, o bombeiro, né? Ele precisa de coragem, ele precisa de ânimo, ele precisa de motivação para trabalhar. Então, com certeza, várias vezes, eu orei com a minha tropa antes de uma operação, orei antes mesmo num finalzinho agora que eu estava mais na parte administrativa, né? Então, eu orava junto com eles, aí só que nesse finalzinho já tinha os capelães, que eles estão desde 2015, né? E nós orávamos pela nossa tropa e liberávamos a nossa tropa para o trabalho com a bênção de Deus. Eu tenho, Mauro, até um relato aqui muito, muito importante. Todos os capelães da PMs de Cristo que passaram por onde eu trabalhei, onde não tinha, eu convidava eles para trabalhar, para fazer capelania na minha tropa, né? E eu tenho um relato aqui de um capelão, quando eu trabalhava ali no 18º GB, no Bombeiro, a sede fica em Barueri, mas ele vai até em Bugaçu, né? São 15 municípios. Quando eu trabalhava ali, eu estava conversando com a minha tropa e o capitão falou para mim, o capelão fulano de tal está por aqui. Eu falei, então chama ele aí, vem, fala para ele vir conversar com a gente. E ele veio, ele estava fazendo um Cooper, estava treinando ali perto, né? E ele falou, posso conversar um pouquinho com a tropa? Pode. Aí reunimos todos assim, né? E aí ele falou uma coisa que ficou na minha mente, né? Ele falou, porque tudo tropa de bombeiro, não é de policiamento, tá, Mauro? Essa tropa aí que ele reuniu. E ele falou assim, pessoal, o que existe no incêndio? Aí os bombeiros tudo, né? Ué, o que existe no incêndio, né? Ele falou, olha, não é técnica, não. Técnica, vocês me dão aula. Tática, eu não quero saber. Eu quero saber o que existe espiritualmente no incêndio. Aí o pessoal falou, alguém botou fogo lá, tem maldade, tem forças externas no incêndio, né? Tem falsidade, tem crime, né? Aí ele falou assim, e quem aqui de vocês, tinha mais ou menos uns 25 bombeiros ali, entre oficiais, praças, tudo, né? Ele falou, e quem aqui de vocês pedem, quando vocês vão para o incêndio, pede para Deus ir junto? Aí todo mundo ficou olhando, né? E realmente, a gente confia mais no nosso bíceps, né? Na nossa força física, né? E a gente esquece
né? Sem alarde, sabe? Sem precisar... Não, assim, cada um no seu íntimo, o capelão falou, né? Cada um no seu íntimo. Pede para Deus ir com você. Você não sabe o que você vai entregar lá. Então, essas coisas foi me levando a me apaixonar por esse serviço, a gostar desse serviço e a trabalhar nesse serviço. Por isso que eu ajudo até hoje nesse trabalho. E como é que funciona o acompanhamento dos capelães, feito pelos capelães, nas unidades da PM, coronel? Sim. Vou te dar um outro exemplo de uma policial feminina. A gente não fala nome, né? Nós procuramos não expor os policiais militares em nenhum aspecto, mas houve uma policial feminina que ela estava pensando em se matar. Ela já tinha tentado suicídio e ela estava pensando em se matar por fatores familiares, Mauro. Sabe, não foi nem nada no serviço, foi fatores familiares. Ela estava tendo problemas com a filha. Problemas diversos que não cabe aqui falar, mas ela estava tendo problema com a filha. Nisso, ela falou assim, quer saber, eu vou dar uma chance, porque o capelão ia lá na unidade. Na unidade dela. Uhum. Falou, quer saber, eu vou dar uma chance para esse capelão, vamos ver o que ele vai me falar. E ela era uma policial feminina que ela resistia um pouco ao serviço, a participar da oração, a participar desse momento com Deus, porque são poucos os policiais que resistem, mas tem, né? Tem alguns que resistem e tem outros que falam, não, eu não quero porque eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha espiritualidade, então eu não vou participar. E sem problemas, né? Mas essa menina, ela resistia mesmo assim, ela não tinha muito motivo, ela resistia porque ela não queria. Só que dessa vez ela foi participar do momento com Deus. E o capelão até achou estranho, falou, nossa, ela está ali e tal, e foi falar com ela. E ela falou assim, eu estou precisando do senhor. Estou precisando do senhor. E contou o que estava acontecendo. E aí entra o acompanhamento, que o senhor perguntou. Sim. Esse capelão, ele ficou trabalhando a palavra de Deus e ficou trabalhando com essa moça, com essa policial feminina, durante um período. E ele pôde, através da Bíblia, ele pôde, através das orações, explicar e tirar e demover, né, totalmente essa policial feminina dessa ideia de se matar. E hoje, graças a Deus, ela restaurou a amizade com a filha e assim, foi uma vitória desse capelão, né? A vitória de Deus, mas esse capelão foi usado em acompanhamento, ele ficou acompanhando essa policial militar, acompanhou a filha também, isso que é bonito nesse trabalho, né? O familiar é acompanhado também. Então, se um policial militar tiver um problema com o familiar, ele é trazido para fazer o acompanhamento junto. Sim, um trabalho global, né? Não feito só em relação à própria policial militar, mas a outra parte envolvida no caso, né? Porque havia um problema dessa policial com a filha, né? Isso. E essa história é uma história que me marcou muito. Eu registrei essa história no meu trabalho, na minha pesquisa, e a gente vê como os capelães voluntários estão salvando policiais militares aí pelo estado todo. E é uma ferramenta maravilhosa que a Polícia Militar tem, porque, vou explicar uma coisa para você, Mauro, eu fui comandante durante um tempão, né? E o policial militar, quando ele está com problema, ele não vai me procurar para falar do problema dele, porque eu sou comandante dele. Ele vai querer falar com um capelão que não tem vínculo nenhum institucional com ele. Então, é uma doutrina que está sendo desenvolvida na Polícia Militar, que quando tiver 100%, vai ajudar muito. Já está ajudando hoje em dia, mas quando tiver 100% das unidades com capelães, vai ajudar muito o policial militar.
12h29, este é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, por aqui, sempre o espaço voltado neste dia para uma conversa sobre segurança pública, parceria nossa com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje, Coronel PM Alessandro da Silva, ele é do Conselho da Associação dos Policiais Militares de Cristo. A gente vai para o intervalo, uma parada breve aqui, para um gole de água cada um, e a gente já volta com essa sequência aqui da conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30, estamos de volta. Você nos acompanha ao vivo pela OTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e nesse espaço uma conversa sobre segurança pública. Com a gente hoje, o nosso convidado é o Coronel PM Alessandro da Silva, ele é do Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos de São Paulo, os PMs de Cristo, e vamos dar sequência aqui, então, para a nossa conversa com o Coronel Alessandro. Coronel, recentemente aconteceu um curso básico de educação à distância, na EAD, de capelania militar. Como é que esse curso funciona, o objetivo? Explica para a gente. Sim. Antes do curso, Mauro, eu queria esclarecer que o interessado em tornar-se capelão, ele fica 1 ano com um capelão que já é formado. Ele fica meio que estagiando. E, após isso, Sim. ele é submetido ao curso. É um curso em EAD, inclusive eu sou instrutor desse curso, e lá é ensinado tudo o que a gente precisa que um capelão desenvolva com a tropa. Uma das coisas primordiais que a gente ensina é não instituir religiosidade, não instituir nenhum tipo denominações de religiosas, né? Sim, sim. A gente prima por boas práticas. Então, boas práticas na área da família, boas práticas na área financeira, né? Com o que a Bíblia fala, por exemplo, de educação financeira e orçamentária da família. Vamos levar isso para a tropa, né? O que a Bíblia fala do papel do filho, o que a Bíblia fala do papel do pai, do papel ali da mãe, do casal. Então vamos falar sobre essas boas práticas financeiras. É importante tocar nesse ponto, nesse momento onde muita gente enfrenta dificuldade financeira dada a crise que a gente passa, dada a inflação, enfim, tudo que está acontecendo e que está mexendo com o bolso de todos, né? Sim, sim. O que dá para dizer? É um fator de estresse, né, Mauro? Porque o policial militar e a esposa passando dificuldades financeiras dentro de casa, isso reflete no serviço policial militar. É onde o policial vai estar um pouco mais nervoso, um pouquinho mais estressado. Isso pode acarretar uma série de problemas para ele e para a instituição. Então, se a gente conseguir desenvolver uma doutrina, alguns ensinamentos básicos de educação financeira orçamentária, eu acredito que ajuda muito a vida do policial militar e a vida da família do policial militar. E isso acontece no curso básico à distância? Sim, sim. Não é um curso de educação financeira e orçamentária. Não, é um curso para noções, para práticas, para boas práticas, como você destacou, nas diversas áreas, na parte financeira, na parte familiar, e isso leva quanto tempo, esse curso básico para essas noções? Eu não tenho
esse dado, mas é cerca de um mês. É um curso online, cerca de um mês. Eu não sei direitinho quantos, tem um outro coordenador dessa área aí, né? Mas, assim, a essência desse curso é levar para o capelão o que ele tem que conversar com a tropa. Então, assim, vou te dar um exemplo mais detalhado. Ele não vai conversar de religiosidade. Ele vai conversar sobre o que a Bíblia fala, né? Voltando um pouquinho, o que a Bíblia fala sobre finanças, né? Então, tem lá em Salomão, né? Tem Provérbios, foi escrito por Salomão, que é uma aula sobre educação financeira orçamentária, e outras coisas mais. Então, o capelão ele é ensinado, porque o capelão é um civil, Mauro. Então, assim, como que ele vai entrar num quartel e vai abordar o policial militar? Ele precisa ter esse jeito de abordar um policial militar, porque se ele entrar num quartel com aspectos religiosos, ele não vai convencer policial militar nenhum. Mas se ele entrar num quartel com aspectos de boas práticas, ele vai ganhar um amigo, ele vai ganhar uma pessoa que confia nele, porque pô, realmente esse capelão ele quer me ajudar, ele está me mostrando o que a Bíblia fala sobre esses aspectos importantes para a minha família, né? Então, esse é o serviço do capelão. Quem mais tem procurado esse trabalho realizado por vocês? Quem é que está mais procurando a palavra de Deus, mais necessitado? É o policial masculino, policial feminino? Como é que isso tem tocado cada um dentro da corporação? Sim, nós vemos pelas estatísticas que na parte de suicídio é maior do pessoal masculino, né? E a procura, em geral, ela é ampla. Inclusive outras instituições, viu, Mauro? Outras instituições estão procurando a Polícia Militar e a Associação PEMES de Cristo, a Guarda Civil Metropolitana, inclusive eles criaram também, né, a Guarda Municipal de Cristo. Nos moldes deles lá. Nos moldes deles. E tem instituições no Brasil que estão procurando a gente dessa maneira sistematizada, né? Não tem nenhuma corporação no Brasil e nem no mundo que possui 1.000 voluntários fazendo capelania pelo estado todo. Então, é um negócio que está dando muito certo, é um chamado mesmo que o capelão tem, né, para ir de manhãzinha. Tem capelão que vai 5 horas da manhã numa companhia de policiamento. No Corpo de Bombeiros, por exemplo, eles vão às 7h30, que é a passagem de serviço dos bombeiros, né? Então, é uma turma que tem um chamado, eles vão voluntariamente, eles vão de graça, né? E eles se sentem muito bem com esse tipo de trabalho que eles estão desenvolvendo. E os comandantes aplaudem, né? Sim. Bom, para esse trabalho crescer, ir adiante, enfim, e cada vez mais ocorrer nos 645 municípios paulistas, né? Enfim, núcleos têm que ser abertos, têm que ser criados. Como é que esses núcleos são formados? Quem é que dá o pontapé inicial, por exemplo? Eu quero ir para tal localidade, porque lá isso ainda não acontece, quero formar um núcleo lá. Como é que é? Sim, sim. A partir do momento que um policial militar, seja o sargento ou o soldado, independente de hierarquia, aí, né? Independente de cargo, função, ele procura um capelão, né? Geralmente tem um coordenador da área, né? Então, ele procura esse coordenador. O que nós fazemos? A gente verifica um pastor que está habilitado, que já é capelão, para atuar ali, né? Se não houver, nós deixamos na prioridade e a gente sempre, graças a Deus, a gente sempre acaba atendendo. Vou te dar o exemplo lá do 18GB, onde eu trabalhei, e do 2º GB também, que foi a minha última unidade. GB, Grupamento de Bombeiros. Grupamento de Bombeiros, isso mesmo. E quando eu cheguei para comandar esses dois
grupamentos de bombeiros, não tinha alguns quartéis que tinham sistema de capelania, tinha outros que não tinha. Então, foi o que eu fiz. Eu criei outros núcleos. Eu liguei lá na PMs de Cristo e falei para os capelães, eu precisava de uma ajuda de vocês, né? Eu precisava de um capelão aqui em Cotia, por exemplo. Eu preciso de um capelão também em Bugaçu, eu tenho tropa lá. E aí, a PMs de Cristo se vira para achar um capelão, e se ele não tivesse formado, para formar ele o mais rápido possível, para ele atuar nessa tropa. E eu, como comandante de IGB, só colhi frutos dessa parceria. Tem um trabalho também, Coronel Alessandro, dos voluntários da PMs de Cristo nos hospitais, não é? Sim. Conta para a gente como funciona. O projeto Polícia Igreja, ele é amplo e ele contempla o momento com Deus, que é essa parte de ir no quartel de 10 minutos e fazer uma oração e falar uma palavra bíblica. E ele contempla também, o projeto Polícia Igreja, contempla também o acompanhamento, que eu já expliquei para vocês, né, que é aquele acompanhamento que o capelão faz, da pessoa, do familiar, que vai conversando, se encontra numa igreja, se encontra ali na companhia mesmo, e tem também o trabalho de visitas hospitalares, policiais militares enfermos. Nós convidamos o capelão para ir lá no hospital, ele vai lá, faz uma oração, né? Leva uma palavra de fé, de vida, de esperança para aquele enfermo policial militar que está ali, né? Está doente, está enfermo, e até para o familiar também. A gente aborda, né? A gente alcança o familiar do policial militar, porque a gente acha muito importante, né? Então, como diz o dono da empresa Jacto, né? Máquinas agrícolas, família forte, empresa forte, né? E então esse capelão, ele vai até o hospital, faz uma oração pelo policial militar e ali ele lê um trecho da Bíblia, tudo sob, né, após a pessoa concordar. Então, não existe assim, não, vou lá e vou orar por você, não. É um convite, e aí, vamos lá, vamos orar, e ali tem um momento com Deus, junto com aquele enfermo. E tem também os férritos, né? É um momento bem delicado, né? Onde o capelão vai, faz uma oração, ele dirige ali uma palavra de conforto ao policial militar que perdeu um ente querido, ou até a família do policial militar que perdeu o policial militar. Então, esse é o alcance da PMs de Cristo. É uma ferramenta maravilhosa na mão do comandante, onde ele pode desenvolver a espiritualidade, onde ele pode confortar o policial militar, dizer para o policial militar que tem alguém cuidando dele, tem alguém orando por ele, tem alguém querendo o bem dele ali. Como é que foi o alcance dos familiares dos policiais militares que perderam a vida para a Covid? Rapaz, eu mesmo, no 18º GP, eu tive alguns lá que, graças a Deus, eu não tive morte. Eu tive 3 que ficaram na UTI. E contato total com a família, total. Tem família que não é que não aceita, mas eles não querem, tal. Então a gente respeita, mas tem família que o capelão é colocado também para orar, né? Mas é total apoio. E os capelães, eles começam... Eu tenho até um exemplo aqui, Mauro, aqui em Santana, no posto de bombeiros de Santana, que o capelão, ele não é mais conhecido como capelão, ele é conhecido como Carlão, porque o nome dele é Capelão Carlos, mas ele pegou tanta amizade com os bombeiros. O Carlão chegou, vamos lá orar. E a minha preocupação como comandante era, mas espera aí, também não pode pegar assim tanta intimidade, né? Senão começa a complicar.
Mas aí, o respeito, eu participei de umas preleções do Carlão, e ele é muito querido ali. Então, por isso que o pessoal chama ele de Carlão, não chamava mais de capelão. Ganhou intimidade. Pegou uma aproximação, onde o bombeiro conseguia se abrir para ele ali, e ele, Carlão, tanto que eu conversava, eu falava, Carlão, eu não quero saber nome, não precisa me falar nome, porque eu sei que se o policial militar, o bombeiro souber que eu estou sabendo, ele vai ficar com vergonha. Mas como que você está? Você está trabalhando aqui? Você tem feito alguns atendimentos, alguns acompanhamentos? Ele falou assim, coronel, todo dia eu faço um acompanhamento. Esses dias mesmo, um bombeiro veio conversar comigo aqui com os problemas que ele estava tendo com a esposa dele, o que eu achava o que eu aconselhava ele e tal, e eu aconselhei. Então, assim, impressionante. E ele mora na rua do posto de Santana, né? Então, ele vai lá, ele vai tomar café com os bombeiros, e ele fica lá, leva os filhos dele, leva... Então, assim, criou-se uma intimidade, assim, muito boa. E o capelão, ele tem como, além de falar, ele tem como mostrar o que ele é realmente, né, como pessoa. É um ser exemplar que dá exemplos ao bombeiro ali, ao policial militar. Tanto que esse Carlão, que é capelão, né, ele pega no pé da tropa quando ele escuta alguma coisa errada ali, né? Então, falou-se alguma coisa errada ali, e o Carlão ouviu, ele, peraí, vou conversar com você, isso aí não está certo, sabe? Na brincadeira, ele vai levando o bombeiro a uma boa prática de cidadão, a uma boa prática de policial militar. Isso é apaixonante. Muito legal. Você destacou até aqui os objetivos, né, da associação, levar boas práticas para os policiais militares, para a tropa, bem-estar emocional, bem-estar espiritual, não se trata de interferência na liberdade religiosa de cada um. E tem uma pergunta aqui interessante da Daniela Neves, ela está acompanhando a gente no Instagram, e ela pergunta se a PM atende a muitas denúncias de crimes contra a liberdade religiosa, que é justamente, né, um ponto hoje, né, de intolerância que a gente observa, e que esse trabalho promove justamente o contrário, promove a união de todos, independentemente da religião de cada um. Bom dia, Daniela. Eu não tenho esses dados, porque eu não estou mais na ativa, né? E também quem tem esses dados aí é o Copom. Mas a intolerância religiosa, ela leva a uma briga, né? Ela leva a uma contenda, ela leva a uma desinteligência. E o que mais a polícia militar atende é desinteligência. Então, o que eu tenho a dizer para a Daniela, né? É por isso que cada vez mais a gente tem que ler, tem que estudar, tem que explicar para as pessoas que cada um tem o seu ponto de vista religioso, né? Cada um tem o seu time de futebol, cada um tem o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, né? E brigar por isso aí é perda de tempo. É perda de tempo. A gente está deixando de fazer coisas importantes, né? Para estar brigando por causa de religião. Então, a religião em si, ela é nociva, ela não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas a gente tem que se preocupar com as boas práticas. O que Deus quer que eu faça? O que Deus, né? O que Jesus Cristo faria nesse lugar, né? Nessa hora aqui, se ele tivesse aqui, né? Então, eu acho que é isso. Essa é a minha visão. A pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele todos os dias aqui na nossa audiência. Ele pergunta se há também PMs maçons e PMs islâmicos na corporação. Sim, sim. Seu Jaime, bom dia. É isso mesmo, é interdenominacional. Nós temos todos os tipos de religião na Polícia Militar, todos os tipos de religião. Sim, tem maçons, tem islâmicos. Eu mesmo ganhei um Alcorão, que é o livro que os muçulmanos usam, né? De um soldado meu. Mostrou muito respeito, né? Ele não participava dos encontros com Deus e me deu um Alcorão. Eu guardo, está guardado nas minhas coisas.
É assim, a gente vai se relacionando, porque a polícia militar ela tem uma função, e essa função é melhorar a qualidade de vida da população. Se nós focarmos em religião, se nós focarmos em determinadas preferências, a gente não vai ter tempo para fazer a nossa atividade fim, que é melhorar a vida do cidadão. As preferências não levam a nada, não somam, muito pelo contrário, dividem. É o que a gente observa na polarização política que existe hoje, né? Então, se todo mundo olhar o Brasil como nação, em vez de olhar essa divisão, eu estou de um lado, você tem que votar no meu candidato, eu estou do outro, você tem que votar no meu candidato, a gente não vai para frente como nação. A divisão, a preferência é importante, evidentemente. Agora, a gente tem que olhar como nação, a gente tem que olhar como um todo, senão a gente não vai adiante. Sim, é isso aí. Lucas Oliveira está no Facebook, Coronel. Ele quer saber, como religioso, até que ponto incomoda muitas pessoas desvirtuando as palavras de Cristo para proveito próprio, seja político, financeiro ou mesmo religioso. Pode repetir? Até que ponto incomoda? Como religioso, né? Ele te coloca aqui numa posição como religioso, ou ele é religioso, enfim, até que ponto incomoda muitas pessoas desvirtuando as palavras de Cristo para proveito próprio, seja proveito político, proveito financeiro ou mesmo proveito religioso. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, é uma mentira, né? É uma coisa que é do mal. Porque a graça de Deus, ela é de graça, né? Então, você não precisa ter nenhum benefício por conta disso, né? Você não precisa, ao levar, que nem... Por que eu me apaixonei por esse serviço da capelania voluntária? Porque é de graça, porque é voluntário. O capelão ele não ganha nada por isso. Ele vai lá com o intuito de trabalhar para Deus mesmo, de ajudar um policial militar. Ele sabe o que o policial militar passa. Esse capelão que eu estava contando para vocês, que falou no Corpo de Bombeiros para a gente procurar e pedir para Deus ir na ocorrência com a gente, ele tomou um tiro. E quem salvou ele desse tiro foi um policial militar, que ele não sabe o rosto, ele não sabe nada, porque ele só ouvia. Como ele estava no chão, esse policial militar, eles estavam em dois. Aí esse capelão, ele lembra dos policiais, nossa, vamos socorrer rápido, que ele está sangrando, tal. E ele se transformou, ele virou capelão, né? Ele foi estudar capelania por conta disso, porque ele quis ajudar um policial militar, ele quis conhecer o serviço do policial militar. Então, é isso que vale a pena, é isso que dá prazer, né? A Bíblia diz, é mais feliz quem dá, quem doa, do que aquele que recebe. E é verdade isso aí, Mauro. Eu pude já verificar na prática que é muito mais prazeroso você doar o seu tempo, doar até dinheiro mesmo, do que você receber. É bem prazeroso. É isso aí. É um absurdo, né? Uma outra questão aqui, bom, a gente está no ano aí do bicentenário da nossa independência, a independência do Brasil. Tem algum trabalho específico para esse momento, Coronel? Sim, a PM de Cristo desenvolve uma campanha de oração pelo país, uma campanha de oração pelo Brasil, por conta de uma série de fatores, né? Então, tem várias áreas que são alcançadas por esse grupo de oração, né? Então, a área da família. Então, a Associação PM de Cristo e os voluntários participantes, que são por volta deve ter mais ou menos uns 100, eles entram todo dia de manhãzinha, das 6 às 8 da manhã, e oram pelo Brasil, oram por um tema específico, pode ser pela família, oram pelos políticos, oram pelos governantes, né? Pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelas pessoas, porque é um momento crítico, né, que o país está passando. E o Coronel Terra, que é o atual presidente da Associação PM de Cristo, Alexandre Marcondes Terra, ele instituiu
esse momento de oração, essa campanha, e tem dado bastante frutos. Outra questão, Coronel Alessandro, existem campanhas e cursos que são realizados, não é, pela Associação PMs de Cristo. Só os policiais militares podem participar desses trabalhos? Ou os civis, qualquer pessoa? Dos cursos, o senhor fala? Sim, cursos e campanhas. Então, quem quiser participar, pode participar das campanhas. Inclusive, a gente convida todo mundo para participar. Os cursos são esses de capelania, que eu já falei para vocês aí, né? E nós gostaríamos de instituir também, isso está ainda em projeto, é fruto do meu trabalho, né, de doutorado. Nós vamos, talvez, se tudo der certo, né, nós vamos desenvolver uma coisa parecida lá em Campinas, que são cursos para a família, né? Aí entra aquele aspecto que eu falei para você agora há pouquinho, que são curso de administração financeira orçamentária, curso do papel do homem dentro de casa, né, que tem um nome lá, esse curso, né? Curso do papel da mulher dentro de casa. Só que isso ainda não saiu do papel, ainda está em fase de projeto, em fase de planejamento, e são cursos para a família. Brasília faz muito bem isso, através do tenente-coronel Gisleno. Eles desenvolveram cursos para a família lá em Brasília, e eles têm tido mudanças nos policiais militares e nas famílias dos policiais militares após esses cursos. Eu tenho um relato de um policial militar da Força Tática de um batalhão do interior, que ele fez o curso denominado Homem ao Máximo. É o nome do curso mesmo. Ele vem de um livro e é de uma filosofia americana, de uma rede mundial de homens. É só para homem esse curso aí. E ele fala, o policial da Força Tática, Mauro, eu não sei se você conhece o perfil, né, e os ouvintes aí do policial da Força Tática. Geralmente é um policial ali que ele é mais sério, ele é policial de elite, ele é um policial bem treinado, ele está ali, né? E ele, após ter feito esse curso, ele fala no microfone, fala chorando, né? Quebrou o coração dele lá, que o curso transformou a vida dele. Ele pôde... Estamos com problemas com a conexão do Coronel PM. Vários comportamentos que ele tinha, família, por conta desse curso aí. E cursos de família para os nossos policiais militares aqui em São Paulo. Coronel, problemas com a sua conexão bem no finalzinho aqui, mas a gente já está com o tempo também esgotado. Sua despedida. Problemas mesmo com a conexão do pode repetir, Coronel? Mauro, eu não entendi. A gente está com problemas na sua conexão, mas já está na hora do encerramento. Sua despedida, Coronel. Tá. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do projeto Polícia e Igreja. Muito obrigado a todos. E a nossa preocupação é cuidar bem do nosso policial militar e bombeiro militar. E, inclusive, eu sugiro esse cuidado também da população. Cuide da sua polícia militar. O Estado, o município, que as pessoas cuidam bem da sua segurança pública, ele prospera. É isso. Muito obrigado pela presença, Coronel PM Alessandro da Silva, do Conselho da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, nessa nossa conversa de hoje, dentro do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, nesse espaço, na parceria sempre com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Vamos pôr um ponto final nessa edição. Agradecimento, então, em nome de toda a nossa equipe, Coronel. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da UOL TV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos.
Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você, espectador, você, internauta, sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todos. A gente volta a se falar ao vivo aqui pela OTV, a TV da internet, na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.